Olá, seja bem-vindo e bem-vinda aqui ao Farol da Nova Terra. Queridos irmãos e irmãs, amigos, seguidores, estamos vivendo tempos de revelações. A verdade está vindo ao de cima numa velocidade incrível. Estamos vivendo o Armagedon, ou Apocalipse, ou seja, revelações. Vou falar um pouquinho acerca da verdadeira história, ou seja, a origem da humanidade verdadeira, e vou falar desse tal de Nibiru e dos Anunnaki. Realmente a humanidade tem vivido rodeada, mergulhada em mentiras. Então, preparem-se que vamos levantar voo. Vamos falar sobre a nossa origem e falar sobre outro assunto também, que seria, como eu já disse, em relação a Nibiru, um suposto, prestem atenção, suposto planeta habitado por quem? Pelos Anunnaki. E muito se falou, especulou em relação a isto, em torno disto. E, é claro, os aproveitadores, os ignorantes e toda aquela gente que não tem escrúpulos se aproveita de qualquer assunto para ter lucros. Ora bom, este suposto planeta, aqui deram o nome de Nibiru, não existe. Não teria a menor possibilidade de ser um lugar que fosse apto para abrigar uma civilização. E eu explico o porquê. Primeiramente, a palavra Anunnaki, o que é que significa? Significa filhos de Anu, ou seja, filhos do céu, alienígenas, seres que desciam dos céus. Assim, qualquer um que venha de fora da nossa orbe seria um Anunnaki. Infelizmente, houve uma má interpretação das tábuas sumérias, realizada por um tal senhor chamado de Zecharia Sitchin. E hoje já se sabe que isso foi proposital, em que, portanto, essa tradução feita não está correta. E por esse motivo, a história de Nibiru, do Sr. Sitchin, não tem lógica alguma, já que se realmente esse dito planeta fosse, entre aspas, a casa dos Anunnaki, não teria e não faz o menor sentido que um dito planeta que tem uma extensa órbita de 3.600 anos viesse aqui minerar ouro, nos roubar o ouro. E como é que eles iriam levar esse ouro? Em primeiro lugar, seria impossível ter vida num lugar que, tal como Neptuno ou Plutão, é um verdadeiro cubo de gelo, sem atmosfera, extremamente gelado. Essa órbita do dito planeta Nibiru, como já falamos, seria de 3.600 anos, ou seja, quer dizer que ele só passaria perto, repito, perto da Terra de 3.600 em 3.600 anos. Se supostamente esse dito planeta fosse habitado, coisa que é impossível uma civilização viver num lugar assim, não teria vida na superfície. Então, não necessitariam do ouro que supostamente estavam minerando aqui para tentar recuperar a atmosfera desse planeta. Agora, se os Anunnaki que aqui vieram fossem de perto, de bem mais perto, aí sim, teria lógica, teria sentido tudo aquilo que sempre nos fizeram acreditar. A humanidade sempre viveu mergulhada e rodeada de mentiras. E existiram
milhões e milhões de pessoas, e existem ainda, que estudam nas escolas e nas faculdades uma porção de mentiras, infelizmente. A verdadeira origem da civilização que existe aqui desde o começo é de origem qual? Venusiana. Toda aquela história de que sempre se falou com tais personagens são vindos de Vênus. Os Anunnaki que vieram para aqui eram de lá. Já foi dito que houve uma guerra galáctica. Nessa guerra, Marte foi totalmente destruído. Virou um planeta inerte e totalmente irrecuperável, infelizmente. Alguns marcianos, alguns habitantes de Marte, vieram aqui para a Terra. Mas, antes disso, foi-lhes retirada toda a tecnologia de que eles tinham à disposição. Mais uma vez, sempre a bendita da tecnologia fazendo das suas. A humanidade sempre padecendo, sempre se distraindo, sempre se desviando do foco, da essência, por causa da bendita tecnologia. Mas isso é assunto para outro vídeo. Portanto, o planeta Vênus agoniza. Vênus ficou muito danificado, ficou doente e a sua atmosfera ficou bastante comprometida. A atmosfera externa. Aqui na Terra somos muito parecidos com os venusianos, que se foram cruzando ao longo dos tempos com outras raças também, com sirianos, pleiadianos, librianos, entre muitas outras. Portanto, os venusianos são uma raça pura, sem miscigenação, e nós, humanos, somos todos híbridos, mas híbridos legais. E somos o resultado de inúmeras manipulações genéticas, com um fim. Mas isso também é outro assunto. E estes venusianos, os puros, eles estão centenas de milhares de anos mais avançados que nós. A raiz genética da humanidade, da raça branca, é venusiana. Fomos geneticamente criados à imagem e semelhança dos venusianos. A humanidade terrestre foi criada pelos venusianos. Os sumérios e babilônicos, os Anunnaki, eram venusianos. Os bíblicos Elohim eram venusianos. Os criadores foram os venusianos. Portanto, a palavra Anunnaki nada mais é do que aquele que vem do céu. Somente isso. E era isso que dizia, que estava escrito nas tábuas sumérias. E aqui foi criado 1000 contos de fadas e inventaram imenso em torno da palavra, dando a ela a conotação de ser uma raça. Anunnaki não é raça alguma. Por exemplo, se você pega um avião, vai viajar, você está lá nas alturas e vai para um outro destino. Aí você chega ao seu destino e desembarca. Você seria um Anunnaki, então. Por quê? Porque você veio lá do céu, você desceu em algo que te trouxe, que te levou pelo céu e te trouxe do céu, e aí você desembarcou, você é um Anunnaki. Portanto, ficou
a crença de que a palavra Anunnaki fala de uma raça. E não é assim. Anunnaki significa viajantes. E desta forma começaram as conjecturas a respeito deste assunto. Atualmente já se sabe que o Sr. Zecharia Sitchin foi um grande manipulador, para não dizer algo pior, porque ele trabalhava para o extinto Deep State, para a extinta Cabala, para os extintos arcontes. E foi ele que subverteu deliberadamente o conteúdo das tábuas sumérias e babilônicas. Felizmente, atualmente, existem tradutores honestos e já foram traduzidas as tabuinhas e chegou-se à conclusão de que o Sr. Zecharia Sitchin tinha realmente deturpado os textos para que não se soubesse a verdade e para criar um mito de terror em volta de um suposto planeta Nibiru, que foi ele mesmo que inventou. Portanto, esta história já é antiga, de que os arcontes, a Cabala Obscura e o Deep State, né, eles sempre quiseram dominar e então usavam a humanidade, neste caso, aqui no planeta, por onde eles passassem, eles manipulavam e escravizavam. E aqui nós nos escravizavam e nos manipulavam através disto, das mentiras, do terror, do medo. E é assim que se manipulam as pessoas, através do medo, da insegurança e do terror. Os venusianos estão na Terra há dezenas e dezenas de milhares de anos. Não se esqueçam de que o planeta Terra tem uma longa história, já deu muitas voltas. E foi o Sr. Sanat Kumara que colocou esta desgraça de planeta Terra, que já teve também vários nomes, que o colocou habitável, que o colocou em graça para que este planeta pudesse nos receber, a nós, humanidade. Foi ele que o tornou assim lindo, belo, magnífico. Foi ele que o tornou habitável para nós podermos viver aqui num paraíso. E o Sr. Sanat Kumara é venusiano. Portanto, os venusianos estão aqui na Terra há dezenas e dezenas de milhares de anos e eles continuam tendo bases em Vênus. Mas a maioria está vivendo em Alpha Centauri, a cerca de 4.300 anos-luz da Terra. Estão aqui pertinho, bem pertinho de nós. E também se encontram no interior da Terra, em Agartha. Portanto, resumindo e concluindo, esqueçam o Nibiru, esqueçam os Anunnaki, isso é tudo invenção e de pessoas com má índole, com más intenções, que criaram em torno disto histórias e mais histórias para tirarem proveito da ignorância alheia. Mas estamos vivendo tempos do Apocalipse, do Armagedon, são tempos de revelações e quer você acredite, quer não, quer você goste, quer não, a verdade está sendo revelada, embora a maioria nem acredite nela, mas isso é problema de cada um. Esqueçam o Nibiru, esqueçam as desgraças, esqueçam as tragédias. Já foi dito que a linha temporal mudou. Todas essas profecias de desgraça foram anuladas, graças ao amor imenso e à inteligência. Alguns seres que estão muito acima de nós
como o Senhor Melquisedeque, como outros que intercederam para salvar este planeta e de arrasto, já foi dito também, salvar esta humanidade tão decaída, tão infantil, tão imatura e tão agressiva. Portanto, se você não quer mais ser manipulado pelas mentiras, pela desgraça, pelo medo, o medo das desgraças, o medo das catástrofes, se você não quer mais ser manipulado por tudo isso, esqueça Nibiru. Não existe nenhum planeta chamado Nibiru, nem planeta X, nem mais não sei o que se inventou para que as pessoas continuassem a vibrar no medo, porque essa vibração, essa energia negativa é que alimentava o antigo Deep State, a antiga cabala obscura, os antigos arcontes, eu digo antigos ou extintos, que é melhor a palavra mais adequada, porque os cabeças já foram todos eliminados. Portanto, como já foi dito também neste canal, a humanidade está livre desse lixo. Portanto, o Nibiru não existe. As tábuas sumérias ainda não foram todas traduzidas. Mas daquilo que já foi traduzido, sabe-se que os Anunnaki nunca vieram para a Terra minerar ouro e salvar o planeta deles. Tudo isso é falso. Sabe-se também que Nibiru era o nome que davam à estrela polar. Sabe-se também que os Anunnaki são os senhores que desceram ou que vieram do céu, vieram para a Terra e cá se estabeleceram e aqui ficaram e criaram a humanidade para os servir. Mas isso é uma outra história, porque realmente o planeta Terra tem cá uma história que eu vou vos contar aos poucos. E termino deixando com vocês aqui algumas imagens que são fotografias. Não são desenhos, não são imaginação, não são criação de ninguém. São fotos de alguns venusianos que por aqui andaram, alguns já ainda cá estão. E termino também dizendo que foram os venusianos que cansaram de alertar os antigos governantes das catástrofes que a humanidade estaria para sofrer caso esses ditos governantes não parassem com as suas manipulações, com as suas experiências, etc, etc. Isso é um outro tema. Portanto, relaxe, respire, mantenha-se sereno, em paz, confie no plano que está acontecendo aqui sobre a Terra e preste atenção, perceba que já algo está mudando e muito no planeta Terra e até na humanidade. O que se vê por aí ainda é muito lixo que precisa ser limpo, infelizmente, ainda vai durar algumas décadas, mas estamos aqui para contribuir para a limpeza e para a paz e para a elevação das consciências. Elevar a consciência é ascender. Gratidão, namastê.